Glória a Deus, irmãos. Estamos iniciando mais uma live nessa noite. Tenho certeza que Deus vai estar edificando a cada um de nós que estivermos assistindo. Deus vai falar aos nossos corações em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? Eu quero já, antes do pastor Levino até já estar entrando na conversa, orar com você. Então nós vamos estar orando neste momento, buscando a presença e a graça do Senhor sobre nós na live. Enquanto isso, o pastor Levino aí já vai estar aceitando aí para entrar na live. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus e Pai, pedimos a Tua presença. Usa o pastor Levino, fala aos nossos corações, que possamos ser cada vez mais edificados pelo Senhor, através da palavra que o Senhor já tem através do Teu Filho, ó Pai. Para a glória, louvor e adoração do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém, Senhor. Glórias a Deus aí, pastor Levino, já online aí conosco. Glórias a Deus. Paz do Senhor, pastor, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? E você, como vai? Tudo bem também, graças a Deus. Melhor agora, podendo conversar com o senhor em mais uma live aí, para nosso crescimento e aprendizado. Muito obrigado. O privilégio é todo meu. Glória Que a bênção Deus. estar em contato com todos vocês. Eu quero pedir para o pessoal que está assistindo a live, aí onde você está assistindo, aí embaixo, tem um aviãozinho, desenho de um aviãozinho. Manda essa live, convide aí pessoas para estar assistindo conosco, os seus amigos, as pessoas que você segue, que te seguem, conhecidos. Manda para essas pessoas, para eles também serem edificados por esse ensinamento, por essa palavra poderosa que o pastor Levino vai estar falando aos nossos corações. É só clicar no aviãozinho, você que está assistindo aí, clica no aviãozinho e convida as pessoas aí para participarem conosco em nome de Jesus Cristo. Bom, hoje o senhor vai estar falando conosco sobre 5 pontos de uma vida de milagres, né? Sim, com certeza. Vamos trocar uma ideia aqui a respeito de como a gente pode ter uma vida de milagres, baseado no Evangelho, ou melhor dizendo, na Epístola, ou melhor dizendo, aqui no livro histórico de Atos Apóstolos. Vai ser um privilégio. Estamos juntos. Aleluia. Então, aí, ó. Então, é um conselho que eu trago a você que está assistindo essa live. Pega a sua Bíblia. Já estou aqui com a minha Bíblia aqui, ó. Aqui, pega a sua Bíblia, abra aí, já deixa aberta no livro do Atos dos Apóstolos. É o 5º livro do Novo Testamento, né? Então, vem ali depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, vem Atos dos Apóstolos. Então, abra a sua Bíblia, já fica atento aí, que o pastor Levino vai estar falando aos nossos corações com textos, com temas, dentro do livro de Atos. E é o livro que realmente mais relata milagres. Então, que nós podemos aprender, né? 2020 é o tema da nossa igreja, 2020 é milagres. Então, nada melhor do que nós já iniciarmos aí o ano, ainda estamos no mês de abril, já iniciarmos aí o ano, o restante do ano, aprendendo mais sobre milagres. Bom, são 5 pontos, né, pastor? Então, o senhor tem alguma orientação para nós de como iniciar o primeiro ponto? Então, pastor Francisco, eu gostaria de pedir para o pessoal, né, que está nos acompanhando, atender esse pedido seu aí, de nós termos a Bíblia aberta, e a gente vai tocar alguns pontos aqui do livro de Atos dos Apóstolos, a respeito do tema, da temática da qual nós estamos trabalhando esse ano na nossa igreja, que é sobre um tempo de milagres, né? O tema, de fato, é milagres. E o que eu quero conversar aqui é alguma coisa que eu estou repartindo junto com os nossos irmãos aqui na nossa igreja e também por onde eu tenho tido a oportunidade de estar ministrando, falando a respeito desses pontos que estão espalhados por todo o texto aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Inicialmente eu queria colocar o seguinte, que é muito bom, é muito maravilhoso, é muito rico nós termos
a oportunidade de sermos assistidos por Deus através dos milagres. A Bíblia é um livro, na sua totalidade, de milagres, voltado para os milagres. A Bíblia é um livro de milagres. Portanto, é um livro que tem promessas de milagres. Os milagres são promessas de Deus, do começo até o final das Escrituras. Então, sermos alcançados pelos milagres é uma dádiva, é uma bênção. Ser curado de uma enfermidade, termos uma porta aberta na nossa vida, termos uma ação especial de Deus, enviando os seus anjos para estar intervindo na história da nossa vida, são tudo coisas que são milagrosas, elas são especiais, elas são marcantes em nossa vida. Então, receber o milagre é alguma coisa maravilhosa. Agora, eu quero tocar num ponto a mais, num degrau a mais daquilo que o livro de Atos nos revela. Que milagres são ações sobrenaturais de Deus intervindo diretamente na história humana para trazer uma vitória, uma solução, uma cura, uma bênção, uma maravilha, né? Mas eu quero falar sobre mais que isso. O que a Bíblia revela para a gente ter uma vida de milagres. Aleluia. Né? Não sermos apenas objeto de milagres, mas a nossa vida ser uma vida marcada por milagres. Essa é a proposta que eu quero trocar umas ideias com você e com vocês. É interessante que a gente está na temática do ano, milagres, né? Mas o senhor está propondo, assim, iniciar com essa temática do ano para ter uma vida, não apenas o ano de 2020, né? Exato, uma vida, a vida toda, a história toda, né? A vida experimentando no cotidiano e depois que passarmos esse ano, vivemos uma intensa e poderosa vida de milagres, com certeza. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. E qual seria então esse primeiro ponto, pastor, que a gente pode analisar aí junto com o senhor, aprendendo? Então, amigo, quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai encontrar, vamos dizer assim, alguns assuntos que são repetidos por dezenas de vezes. Uma leitura atenta no livro de Atos vai nos chamar a atenção por repetições de palavras, por repetições da manifestação de pessoas, de repetições, enfim. É assim que é construído todo o texto literário, né? Quando você lê um texto e você começa a ver que naquele texto tem a repetição de determinada palavra, é porque há uma importância naquilo. Aquilo é um ponto central, é muito, muito importante para nós. Então, meu caro pastor Francisco, o livro de Atos é assim também. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo, é um livro de milagres. As pessoas que estão relatadas aqui no livro do Atos dos Apóstolos, eles estão experimentando milagres. Eles vivem numa atmosfera de milagres. A ação de Deus é tão tremenda que cada ato, cada momento, cada trabalho, cada ação é uma ação de milagres. Bom, você vai ver que tem alguns homens que são destacados aqui. Na primeira parte de Atos é Pedro. Até o capítulo 11, ali está destacada a pessoa de Pedro, em uma vida de milagres. Na segunda parte de Atos, a partir do capítulo 13, já entra em cena o apóstolo Paulo. No começo, uma boa parte do texto é Pedro, numa outra parte é Paulo. E juntamente com esses personagens da Bíblia, você vai encontrar
outros personagens. Por exemplo, Filipe, Estevão. Você vai encontrar, enfim, vários personagens, mas os destaques são esses. Na primeira parte de Atos, o destaque é para Pedro. Na segunda parte de Atos, o destaque é para Paulo. Agora, na terceira parte de Atos, inclusive eu quero convidar vocês aí para encontrar comigo, abrindo a sua Bíblia, vamos encontrar qual é o terceiro personagem que está nessa constituição de milagres que Atos dos Apóstolos nos apresenta. Eu estou com a minha Bíblia aqui na minha mão e eu quero então convidar você para abrir, se for possível, no livro de Atos, no capítulo de número 29. Atos 29? O que foi? Eu acho que não vai dar certo. Não, Arrancaram da minha Bíblia. Oh, meu Deus, errei. Não, acertei. É que Atos não tem fim. O Oh, livro de glória. Atos termina no capítulo 28. Mas a história de Atos continua com outros personagens. Eu não disse que na primeira parte foi Pedro. Na segunda parte foi Paulo. A terceira parte é você. Aleluias. Atos dos Apóstolos continua. A realidade, a bênção, a riqueza de Atos continua com a sua história, com a sua vida. É a Adriana, é o Lucas, é o Gilson, é o Francisco, é o Levino. Aleluia. A história de Atos continua em Atos 29. Atos 29 é a sua história. Então, o que está relatado em Atos diz respeito a você, porque a história de Deus continua. Nunca foi propósito de Deus que o livro de Atos terminasse, que os Atos dos Apóstolos terminassem. Pelo contrário, sempre foi propósito de Deus que estes acontecimentos estejam sendo, melhor dizendo, repetidos na vida e na história de cada um daqueles que são membros do corpo de Cristo. Aleluia. De forma que, em todo esse texto, tanto na primeira parte, quando se destaca Pedro, na segunda parte, quando se destaca Paulo, e na terceira parte, quando se destaca você, os elementos que estão fazendo, que estão compondo, que estão realizando esta estrutura de vida de milagres, estarão presentes, estão presentes e ficarão presentes até o dia que acontecer o arrebatamento da igreja. Então, o livro de Atos nos ensina isso. Agora, eu quero abrir com você no capítulo 4. Agora, esse capítulo está na Bíblia. Né? Esse capítulo está na Bíblia. Atos, no capítulo 4, versículo 23 até o versículo de número 31. Esse texto aqui é um texto que se dá em uma hora, em um momento em que os apóstolos estão sendo perseguidos, eles são acuados pelo Sinédrio, são ameaçados pelo Sinédrio e são despedidos pelo Sinédrio com uma ordem. O Sinédrio chama os apóstolos e fala assim para eles: vocês não podem falar mais nessa doutrina, vocês não podem falar mais neste nome, vocês não podem falar mais desta palavra, vocês não podem falar mais desta mensagem. E eles foram, então, expulsos do Sinédrio. E quando acontece isso, o que acontece com esses apóstolos? Eles vão se encontrar com a igreja. E aqui no capítulo 4, versículo 23 até o 31, nós encontramos uma passagem bíblica que relata algumas coisas. Dentre elas, é uma palavra que relata um tempo de oração. É um momento específico de oração. Se você vê também aqui no capítulo 4, verso 23, você vai ver que é um tempo em que os discípulos correm para junto dos outros a fim de serem preservados, de serem guardados
e serem acolhidos na comunhão, perdão, a fim de que possam ser restaurados naquele momento de perseguição. E eles se encontram ali, talvez numa célula, e na verdade era uma célula, talvez numa casa, talvez num alpendre, talvez em um lugar escondido, mas de qualquer maneira eles se encontram. Encontra-se Pedro, encontra-se João e os demais discípulos, e naquele momento que eles se encontram, o que eles fazem? Eles se reúnem para buscar a Deus em oração. Nesse relato aqui, eu encontro 4 itens que são os que fazem as nossas vidas ser composta de milagres. Se esses homens que estão relatados aqui na Bíblia, eles tiveram uma vida de milagre, porque observaram, viveram, experimentaram esses itens que eu vou relatar, então você e eu também, se nós seguimos essa receita, se nós seguimos essa dica, a nossa vida não será apenas uma vida para receber o milagre, mas a nossa vida haverá de ser uma vida de milagres. Oh, glória. Deus seja louvado. Então, vamos lá. Ocupando-nos do capítulo 4, versículo 23 até o versículo 31, eu tenho 3 grandes recursos dos milagres lá no versículo 31. E depois eu tenho mais 2 que estão espalhados por outras passagens de Atos. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, está aqui no versículo de número 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos eles foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em primeiro lugar, Francisco, em primeiro lugar, meus amigos e irmãos, esse texto fala de um grande segredo para uma vida de milagres. Comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Ok? Primeira coisa, não há como se ter milagres se a gente não tiver uma comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos notar que por mais de 50 vezes é feita menção da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é relatado em praticamente todos os capítulos do livro de Atos, com raríssimas exceções. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma personalidade. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele enche. O Espírito Santo, ele dirige a obra. O Espírito Santo coordena a agenda missionária da igreja. O Espírito Santo orienta os discípulos e os apóstolos onde eles devem ir, onde não devem ir. O Espírito Santo vem sobre eles na hora em que eles estão com grandes necessidades. Então, o Espírito Santo, ele é esta pessoa, essa personalidade que fala, que ouve, que se comunica, que se aproxima, que se interessa. E também em Atos, o Espírito Santo é uma pessoa acessível aos apóstolos. Eles buscam o Espírito Santo. Eles pedem ajuda do Espírito Santo. Eles se relacionam com o Espírito Santo. Então, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo.
É a segunda vez no livro de Atos que se é relatada essa verdade. Eles estão sendo cheios do Espírito Santo. Atos 2, o Espírito Santo veio sobre eles. Atos 4, foram cheios do Espírito Santo. Atos 8, Estevão, 7, melhor dizendo, Estevão cheio do Espírito Santo. Filipe ouviu o Espírito Santo. Enfim, você vai vendo o Espírito Santo presente nas linhas e nas entrelinhas do livro de Atos dos Apóstolos. Isso indica, Francisco, que a força, a mola propulsora que capacitava os discípulos a fazer milagres é e continuará sendo a bendita pessoa do Espírito Santo. Aleluia. O primeiro ponto do livro de Atos, então, que atesta, que ajuda, que orienta, que fortalece o crente para ter uma vida de milagres, e não só receber um milagre, mas ter uma vida de milagres, é ele se relacionar com a personalidade do milagre. É a pessoa do Espírito Santo. Interessante, hein, pastor? Aí entra aquela questão da semana passada, do TSD, né? Certamente. Certamente. Tem o Espírito Santo, por exemplo, você vê o TSD aqui em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, quando Pedro teve a visão na casa de Cornélio, Atos, capítulo 10, ali ele estava perto do meio-dia, né? Ele teve fome, subiu no alpendre para orar. E estando orando, abriu-se a visão de Deus para ele, e ele viu o lençol descendo com toda a sorte de répteis, quadrúpedes e tal. Foi no momento... Em que momento que Pedro estava? Quando ele teve este encontro desta revelação com o Espírito Santo. Foi na hora do TSD, foi na hora da oração. Então, olha que coisa maravilhosa, hein? E outra coisa interessante que o senhor deixa muito bem claro e frisado é que o Espírito Santo é uma pessoa. Tem gente que acha que o Espírito Santo é só um mover, um agir, uma força sobrenatural. Algo. Não, ele é uma pessoa, né, pastor? Ele é uma pessoa. Francisco, o Espírito Santo, ele não é um fogo. O Espírito Santo não é uma água fresca. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é uma pomba. Quando a gente olha na Bíblia, então, a gente vê um vento. Não, o Espírito Santo não é aquele vento. Ah, então veio um fogo. Não, o Espírito Santo não é aquele fogo. Não é o terremoto. Não é um terremoto, não. Ele não está no terremoto de Elias. O Espírito Santo é uma pessoa. Agora, quando essa pessoa se relaciona com a pessoa, com qualquer outra pessoa, com qualquer ser humano, aí sim, aí acontece um terremoto, aí acontece um fervor, aí acontece um vento veemente, aí acontece, então, a doçura e a delicadeza de uma pomba, aí, então, sim, a pessoa do Espírito Santo, quando ele está agindo, essas coisas acontecem na vida dos crentes. Vida cheia do Espírito Santo é vida cheia de uma pessoa. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo, Francisco, o Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa. Então, uma pessoa, um ser humano, você, um crente, que entende a importância da comunhão com o Espírito Santo, começa a andar com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, ser consolado pelo Espírito Santo, ter a unção do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, ter a palavra de Deus através do Espírito Santo. Meu Deus, a sua vida está determinada para ser uma vida de milagres, com toda certeza. Amém? E esse é só o primeiro ponto que a gente analisa dentro do livro de Atos, né, pastor? Esse é o primeiro ponto. A coisa começa com o Espírito Santo. Aleluia. Em segundo lugar, folheando um pouquinho a Bíblia, no capítulo 5, no versículo de número 20, tem uma palavra interessante.
Estou usando aqui agora a Bíblia na versão NVI. E aqui está escrito assim: disse, Atos capítulo 5, versículo 20. E disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Olha essa palavra que tremenda, Francisco, e que mistério que está presente nessa palavra. Pedro agora, mais uma vez, e os apóstolos são presos novamente, estão presos e no outro dia eles vão ser interrogados outra vez pelo Sinédrio, outra vez, e deixaram Pedro lá naquela prisão para no outro dia ter um interrogatório. Aqui não é o capítulo 12. Olha que o capítulo 5 é quase igual. O capítulo 5, Pedro está preso e vai o anjo de Deus lá. É igual ao capítulo 12. Aí vai o Espírito Santo de Deus lá, vai o anjo de Deus lá e tira Pedro da prisão. Na hora que tira Pedro da prisão, o anjo dá uma ordem para Pedro. A ordem está aqui no versículo 20, ó. Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. O destaque que eu faço aqui desse texto é a palavra vida. Se você está acompanhando aí na sua Bíblia, na minha Bíblia aqui, curiosamente a palavra vida, que é a última palavra desta frase, ela está com letra maiúscula. Eu não sei se a sua Bíblia está com maiúscula, mas a minha, que é a NVI, está com maiúscula. A minha é maiúscula, mas é salvação. Ah, as palavras desta, salvação. Isso. É isso? Aqui está as palavras desta vida. Então o anjo quer que Pedro saia, vá ao povo e fale assim, fale, pregue as palavras desta vida. Que vida é essa? Quando você pega, então, olha bem uma coisa interessante, quando você pega um dicionário do original, ou aquilo que se chama de lexo, né, que são a colocação daquelas palavras do grego, e você clica ali em cima da palavra vida, a palavra vida que aparece ali não é vida bios, não é vida psique, é vida zoe. Vida zoe. O termo grego para essa menção da vida é zoe. A palavra zoe é uma palavra que significa uma vida de uma qualidade superior da vida humana. Uma vida que é mais poderosa do que todas as coisas. É uma vida que não começa e não termina. É aquilo que a Bíblia fala, vida eterna. Aleluia. Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida. Quando Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida, ele está falando assim, eu vim para que vocês tenham a vida zoe. Ok? A vida zoe. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é zoe. Existem 3 palavras, precisa de bastante tempo, né? Mas vou correndo aqui para fazer essa explicação. Existem 3 palavras diferentes no Novo Testamento que foram traduzidas para uma palavra no português, vida. A primeira palavra é psique, que é a vida psicológica. Jesus falou assim, se você amar a sua vida, perdê-la-á. Mas se você perder a sua vida, você vai a encontrar. Essa vida que Jesus fala não é a vida eterna, é a vida psicológica, é a nossa vida da alma. A vida da alma, a alma rabugenta, a alma teimosa, a alma insubmissa, a alma rebelde, ela precisa morrer. Ela precisa ser levada à cruz. Então, se eu não pegar essa vida e levar à cruz, então ela vai ficar sempre viva.
Para que eu experimente a verdadeira vida, eu preciso levar essa vida da minha alma à cruz. A segunda palavra é bios. Bios. Quando o Tiago fala assim, que é a vida? A vida é como um vapor que, com o passar do dia, desaparece. Quando ele fala assim, a vida é como um vapor que desaparece, ele fala, é a vida bios, biológica, da onde vem a palavra biologia, a vida humana. A vida humana, ela é como uma flor que de manhã está bonita, à tarde murcha e vai-se embora. E Tiago está falando assim, a vida humana é assim. Ela está forte como uma neblina de manhã, bate o sol, dissipa a neblina. Assim é a nossa vida. Então é a segunda palavra para a vida. Mas tem uma terceira palavra para a vida aqui no Novo Testamento, que é Zoe, que é vida eterna. Quando os escritores do Novo Testamento precisou usar uma palavra que pudesse traduzir o tamanho da vida de Deus, da vida eterna, que não começa, que não tem fim, que não conhece espaço, que não conhece tempo, que vive no kairos, que vive na dimensão espiritual, ele não pôde usar a palavra vida psicológica e nem a vida biológica. Ele usou a palavra Zoe, vida eterna. E essa vida eterna, ela é uma realidade na vida de todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Aleluia. Para que todos tenham a vida eterna. Né? O João das Epístolas falou assim, quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Então, essa vida é uma qualidade de vida que está acima da nossa vida psicológica, que está acima da nossa vida biológica e que está acima de qualquer tipo de vida desse universo. É a vida de Deus, é a vida incriada, é a vida que não começa e não termina. É a vida que a morte não vence, é a vida que sobrepõe a vida, é a vida de onde todas as outras vidas começam. E esta vida só Deus tem. Jesus falou assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele outorgou a mim ter vida também para dar essa vida. Então, quando o anjo fala para Pedro aqui, ele fala assim, vá falar da palavra desta vida. Ele está falando dessa vida eterna. E o que essa vida eterna tem a ver conosco? Essa vida eterna é colocada dentro de cada um de nós. Essa vida eterna é dada gratuitamente a todo aquele que tem fé em Cristo. E esta vida não morre, esta vida não murcha, esta vida não perde o verdor, essa vida não perde o vigor, essa vida é uma vida eterna. E o bom de tudo é que Deus colocou essa vida dentro do teu espírito. Glória a Deus. O que nos diferencia, Francisco, das pessoas do mundo de forma geral é esta vida. É esta vida que é o diferencial. Nós somos tão seres humanos quanto todas as outras pessoas o são, mas quando você recebe esta vida, você passa a não ser mais desse mundo. Você passa a pertencer a uma outra dimensão. Oh, glória! E para terminar esse argumento da vida, quando você lê Colossenses, no capítulo 3, tem uma declaração maravilhosa lá que diz assim, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então sereis manifestos juntamente com ele em glória. Cristo é esta vida. Esta vida não é uma coisa, esta vida é uma pessoa. Só que esta vida veio para dentro da nossa vida para fazer diferença na nossa vida frente à vida que vivemos no dia a dia. Aleluia. A vida eterna é colocada dentro de nós. Então, quando eu entendo que esta vida está em mim, você entende que esta vida está em você, não há o que poderá nos destruir, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. A vida eterna é uma experiência através do contato com uma pessoa.
Olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, Francisco, o segredo, o mistério, a riqueza para se viver uma vida de milagres é ter esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Em segundo lugar, é ter a consciência, é saber que eu tenho dentro de mim uma vida que ninguém poderá vencer. A morte não venceu essa vida. O inferno não venceu esta vida. Os homens não venceram esta vida. A vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Então, esta vida está dentro de você. Só que esta vida é uma energia. Essa vida, ela impulsiona. Esta vida, ela ensina. Essa vida, ela fortalece. Esta vida, ela revela. Esta vida te impulsiona para ser uma pessoa diferente. O ser diferente não está por causa do esforço que cada um de nós possamos fazer para ser crente ou não. A diferença da força da vida está nesta outra vida, que foi colocada dentro da sua vida para manifestar a vida de Cristo nessa terra. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia, pastor. Em segundo lugar, então, querido, é essa nova vida. Terceiro lugar, se você ler esse texto aqui, você vai ver que no capítulo 3, no capítulo 4, tem uma crise. Tem uma crise tremenda, tem uma crise muito forte. Olha, se não der tempo de eu falar dos 5 hoje, posso voltar depois, tá? Mas eu quero deixar essas pinceladas aqui. Tem um segredo aqui, Francisco. No capítulo 2, versículo de número 21 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha essa palavra, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Pergunta, como se chama o nome do Senhor? Qual é o nome do Senhor? Ora, o nome do Senhor é Jesus. Aleluia. Esse é o nome. Esse é o Jesus. Se você der uma olhadinha no livro de Atos, aqui no capítulo 3 e 4, você vai ver uma crise enorme que acontece por causa deste nome, o nome de Jesus. Primeiro, quando Pedro e João estão subindo para o templo, e na porta formosa do templo ele encontra com um homem colocado ali, que é coxo de nascença. Sim. E o homem pede uma esmola. E Pedro diz, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Oh, glória! Olha que coisa tremenda. Em nome do Senhor Jesus. Quando os discípulos dão a bênção através do nome de Jesus e entram no templo, o pessoal começa a olhar para o Pedro e para o João e fala assim, mas que impressionante, que impressionante. E Pedro fala assim, o que vocês estão olhando para nós? Vocês acham que nós fizemos isso por causa da nossa própria santidade, justiça, bondade? Não. Esse homem que está aqui, ele está aqui por causa da fé no nome de Jesus. Aleluia. Aí eles vão diante do Sinédrio. E o Sinédrio pergunta assim, em nome de quem vocês fizeram esse coxo andar? Né, com a autoridade de quem? Em nome de quem que vocês fizeram esse coxo andar? Aí o apóstolo responde assim, foi por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que este homem que vocês veem agora, sarado, ele foi curado. Foi no nome de Jesus. E Pedro falou assim, tem outra coisa, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Versículo 13 do capítulo 4 diz, vendo a coragem
de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Outro ponto aqui, para mim elaborar esse ponto para você. No capítulo 4, quando eles fazem uma oração a Deus, naquele momento da perseguição, eles vão orando, vão orando, vão orando, e chegam aqui no versículo 30 do capítulo 4. Eu vou ler do versículo 27 ao 30, que é parte da oração que eles estão fazendo. Diz assim, de fato, estão orando, ó, de fato, falando para Deus, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, estão orando, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Aí chega o versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha o nome novamente. Então deixa eu recapitular esse ponto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos capacidade para fazer esse milagre? Não, esse homem que agora está diante de vocês está em pé por causa da fé no nome de Jesus. O Sinédrio se levanta e fala, vocês não podem falar nesse nome. No nome de quem que vocês estão fazendo isso? No nome de Jesus. Então observe uma coisa, Jesus, 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 Jesus. Um grande ponto, maravilhoso ponto, para se viver uma vida de milagres é conhecer, é tomar posse, é usar, é viver debaixo do poderoso nome de Jesus. Amém. Esse nome está acima de todo nome. Porque no nome de Jesus, quando você fala o nome Jesus, quando você invoca o nome de Jesus, quando você clama o nome de Jesus, no nome de Jesus está embutido tudo aquilo que Jesus é. Tudo aquilo que Jesus fez. Tudo aquilo que Jesus conquistou. Tudo aquilo que Jesus promete. Está tudo na onde? Nesse nome. Amém. Então, em terceiro lugar, Francisco, para ter uma vida de milagre, é conhecer esse nome. É amar esse nome. É cantar esse nome. É recitar esse nome. É colocar mel na boca e falar o nome de Jesus. É levantar de manhã invocando o nome de Jesus. É pela madrugada invocando o nome de Jesus. É durante o dia invocando o nome de Jesus. Quando um perigo chegar, invoque o nome de Jesus. Quando a luta chegar, invoque o nome de Jesus. Quando o inimigo se levantar ferozmente contra você, invoque o nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Em terceiro lugar, é o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, pastor. Você já pensou que coisa boa? Primeiro, Espírito Santo. Segundo, o nome de Jesus, que eu falei agora. Terceiro, a vida de Jesus. O Espírito Santo envolve você da planta do pé ao alto da cabeça. O nome de Jesus te guarda como uma couraça que preserva a sua vida. E a vida de Jesus pulsa dentro do teu coração, te dando vigor, força, motivação, coragem para seguir a vida na presença de Jesus. Realmente a gente vê aqui no livro de Atos o cumprimento daquilo que Jesus falou antes de despedir dos discípulos, né? Pelo menos 2 versículos, o de Marcos 16, que estes signais seguirão os que crerem em meu nome.
Meu nome. né? Exatamente. E depois em Atos mesmo, 1:8, que fala, e vocês vão ser minhas testemunhas, né? Então, realmente o cumprimento desses textos. Desses textos, certamente. Deixa eu terminar, então, os 2 pontos agora, então, que está terminando o nosso tempo. Vai dar para a gente falar rapidamente. No versículo 31, eu disse que tem 3 itens para se ter uma vida de milagres. Sim. Né? Então, agora ficou mais fácil de entender que, depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Foram cheios do Espírito Santo, é um item, já falei. Agora, um item que não pode faltar numa vida de milagre é esse. Na primeira parte do versículo diz, depois de orarem. Aleluia. Eles oraram, Francisco. Esses homens aqui sabiam o que era uma vida de oração. Eles oraram. E se você percorrer o livro de Atos e fizer a pergunta, em que momento eles oraram? Você vai ver que eles oraram para receber poder, eles oraram para ter direção de Deus, eles oraram para expulsar os malignos, eles oraram para curar os doentes, eles oraram na praia, eles oraram no sótão, eles oraram na rua, eles oraram no templo, eles oraram em casa, e essa gente, Francisco, eles oravam. Uma vida de milagres passa pela vida de oração. Aleluia. Não é que a gente tenha que ser perfeito, mas a gente tem que gostar de orar. Não há quem possa vencer um crente que ora. Onde você não puder passar em pé, você pode passar de joelhos. Os momentos e os dias que estamos passando agora são de grandes aflições. É nesse momento que a gente vai orar. É nesse momento que a gente vai abrir o coração. É nesse momento que a gente vai se encontrar com Deus. O TSD tem em seu escopo um dos pontos mais importantes, que é o tempo de orar e falar com o Pai. Então, eles oraram. Todos que oraram experimentaram uma coisa diferente. Pedro estava preso e a igreja estava fazendo oração incessantemente diante de Deus por ele. Paulo estava no momento de oração em Filipos, quando Deus abriu o coração de Lídia, lá no capítulo 16 de Atos. Eles estão orando. Se você quer ter uma vida de milagres, ore. Seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa que ame a oração, tendo eles orado. E por último, na última parte do versículo 31 diz assim, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. 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 Para uma vida de milagres acontecer conosco, é preciso amar a palavra de Deus. É preciso orar a palavra de Deus. É preciso ler a palavra de Deus. Inclusive, a nossa prosperidade, que é a capacidade de sermos bem-sucedidos, saindo do ponto A para chegarmos no ponto B, está ligada à palavra. Salmos de número 1. Ele ama a palavra, ele medita na palavra, ele fala da palavra. Josué capítulo 1, medita, fala desta palavra. Não aparte da tua boca as palavras desta lei. Uma vida de milagres é possível para quem ama a palavra. Aleluia. Não tem como você ter vida de milagres se você não tiver contato com a palavra. Eu preciso orar. Quando eu oro, eu falo com Deus. Eu preciso da palavra. Quando eu a leio, Deus fala comigo. Olha como que está tudo juntinho. Então você tem que ler a palavra. Tem que ter um sistema de leitura da Bíblia. Ler um trecho, uma passagem. Ler as Escrituras. Ter um plano de leitura. Do Gênesis ao Apocalipse. Memorizar a palavra. Recitar a palavra. Cantar a palavra. Se revestir da palavra. Comer da palavra.
beber a palavra. Então, quando se tem a palavra, puxa a vida. Você está baseado na promessa, no direcionamento, na voz do Espírito Santo, na voz de Deus. Você só pode ter uma vida de milagre, cara. Aleluias. A vida de milagres depende desses cinco itens. Número 1, comunhão com o Espírito Santo. Número 2, permitir que a vida de Cristo esteja bombando, pulsando dentro do seu coração, da sua vida. Revestir a sua vida da planta do seu pé até o alto da sua cabeça com o poderoso nome do Senhor Jesus. E ter a palavra de Deus no seu coração, na sua boca e no seu coração. Vida de milagres é simples assim. Relação com o Espírito Santo, enchimento da vida de Deus, cobertura pelo nome de Jesus, uma vida de oração e amizade com Deus e um encontro consistente com a bendita palavra de Deus no nosso coração. Se você ler, então, o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que todos esses pontos estão ali. Quando você estuda a vida de Pedro, esses 5 pontos estão ali. O Espírito Santo, a vida de Jesus, o nome de Jesus, a oração e a palavra. Quando você vê no capítulo 13 em diante a história na vida de Paulo, lá está o Espírito Santo, lá está a vida de Jesus, lá está o nome de Jesus, lá está a oração e lá está a palavra. E quando você chega no Atos 29, a receita é a mesma. Espírito Santo, vida de Jesus, poder do nome, oração e palavra. Aí, amigo, é só sair para um abraço e ter uma vida de milagres. Eu acredito que essa instrução do Senhor nunca, né? Mas assim, dizer a força de expressão, nunca foi tão necessária quanto nos dias de hoje dessa crise que nós estamos vivendo. Pastor, sim. Com certeza. Né? A igreja tem que aproveitar esse momento para pegar essas dicas que o Senhor está nos abrindo a mente dentro do livro de Atos, e claro que se analisar a Bíblia, você vai ver também outros textos, igual o Senhor próprio citou, falou, né? Mas dentro do próprio livro de Atos, a decisão deles de ter uma vida diferente. O Senhor falou que o Sinédrio fez de tudo para impedir eles de pregar a palavra. Só que daí entra aquela frase, aquele versículo tão marcante, que eu também vejo que aconteceu isso no início do avivamento bíblico, que Pedro falou, né, ali, eles falaram, convém obedecer a Deus aos homens, então eles não desistiram. E eu vejo isso no início do avivamento bíblico, que eles determinaram, sobre qualquer circunstância, permanecer no mover do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. É isso que a gente pode ver, né, pastor? Com certeza, meu pastor, com certeza. Com certeza. Aleluias, que benção. É uma pena, pastor, que o tempo ele corre muito rápido, né? O assunto é gostoso, o tema é gostoso. Não sei se alguém dos irmãos tem alguma pergunta ao pastor Levino, tem alguma dúvida a se fazer, mas é que nós possamos mesmo entender e aproveitar esse momento da igreja brasileira, que está grande parte da população parada, e buscar ao Senhor, e buscar a Deus, né? Não é porque estamos sem os cultos no templo. Eu estou aqui na igreja agora, por exemplo, né? Fazendo a live. Lá em casa tem a Valentina. Se eu vou em casa, a Valentina já ia estar aparecendo na live agora. Então, eu estou aqui na igreja para poder fazer a live. Mas a igreja está fechada para o público, para o culto. Só que é um momento da igreja se mostrar ser igreja. E aproveitar essas dicas sobre a questão a pessoa do Espírito Santo conosco, ter uma vida de oração, entender o poder do nome de Jesus, ter a vida de Cristo em nós, né, testemunhando a vida de Cristo através de nós, mas também ter o contato com a palavra de Deus.
que isso não pode faltar, né? Amém, com certeza. É a nossa vez, é a nossa hora, amigo. Que coisa maravilhosa. Então, fica essa dica, né? Inclusive, se você puder aproveitar esse tempo, né, de isolamento social para ler a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos você vai encontrar todas essas dicas espalhadas ali. Aleluias, glórias a Deus. O senhor quer deixar mais alguma consideração para nós aí? Só um abraço e só um ósculo de amor a todo esse povo, esse pessoal, a esses irmãos amados que está conosco nesse momento. Deus abençoe ricamente as vossas vidas. Aleluia. Eu também quero deixar um abraço, pastor Levino. Muito obrigado de mais uma vez o senhor ter disponibilizado o seu tempo, a sua sabedoria. Muito obrigado por ter nos edificado, nos instruído. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus a cada um dos irmãos que estão aí na live assistindo. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã, possivelmente, esse vídeo, daqui a pouco, mas assim, com mais certeza, amanhã, essa nossa live, ela vai estar no Facebook e no YouTube. Então, você que quiser recapitular, compartilhar, acesse então as mídias da nossa igreja. O Facebook é Avivamento Jataizinho e o YouTube é IEAB, que são as iniciais da igreja, está até aqui do lado, aqui, ó, no púlpito da igreja, né? IEAB Jataizinho. Aí você pode assistir novamente, anotar os textos que o pastor Levino falou, ler os textos com mais cuidado e compartilhar com pessoas para serem edificadas também em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, pastor Levino, mais uma vez, nosso superintendente regional, mas também o vice-presidente da denominação, aí podendo tirar um tempo precioso do Senhor para nos edificar, para nos ajudar. Muito obrigado pelo ensinamento que o Senhor nos deu aí. Que Deus abençoe muito, pastor. Amém. Vocês também. Amém. Um abraço. Um abraço. Um beijo para todos aí. Fiquem com Deus, da paz do Senhor. A paz.